Começamos mais uma edição do programa Vivência, toda quarta-feira, às 9 da noite, esse nosso encontro marcado aqui no nosso canal e, claro, que vai se expandindo também no formato podcast, nas demais redes sociais e nas próprias, onde você tem, né, o Spotify e todas as outras linguagens aí das redes sociais. Nós hoje temos um grande convidado, você já está percebendo ele aqui do nosso lado, e queremos deixar também já nosso registro de agradecimento à Assartic, a Associação dos Artistas de Caruaru, né, dar essa força aqui, essa parceria conosco nesse programa, e também da Expresso Filmes. Hoje nós temos conosco o Pádua. Pádua, eu já quero começar já matando uma curiosidade minha, porque há muitos anos que a gente se conhece, e eu sempre lhe conheço só com esse nome Pádua. É José Pádua de Lima, Antônio Pádua de... Primeiro, seja muito bem-vindo, mas já explica aí um pouquinho a história do seu nome. Como é o seu nome? Pádua é nome artístico, é sobrenome? Tudo bem? Quanto tempo? É verdade, viu? Essa é a terceira entrevista sua, né? De mim, que a primeira foi no... Rapaz, pela minha conta é a segunda, já houve outra, foi? Terceira. Nem ele mesmo sabe. Eu não me lembro mais nada. A primeira foi na Fafica, uma exposição que eu fiz. Isso há uns 3 anos atrás. 3? Só 10 faz que a Fafica fechou. 40 nisso, ou 30 nisso, 35. É verdade, naquela época, inclusive, a câmera era filme... Era aquelas máquinas VHS. que tinha, e tinha era mais pesada, tudo era muito maior. E a segunda foi... A minha roupa, eu lembro, era a calça boca de sino, sapato... Era complicado. Mas veja, essa foi minha primeira entrevista, você fazendo exposição de arte na Fafica. Isso. Não teve segunda, não? Teve. Esquina Cultural, ele está esquecido. Na Esquina Cultural, eu fiz uma exposição lá. E foi uma exposição também de artística. Bom demais essa. Sim, e a terceira agora? Olha que a branquinha que a gente está tomando hoje é água mineral. Viu? Água mineral. Então, tudo bem. É para fechar a trilogia, aí a entrevista. Sim, aí vamos à sua pergunta aí. Pádua. A sua pergunta é porque meu pai era muito católico, né? Ele tinha até a chave da igreja de São Francisco. Ele sabia dentro da igreja. Aí, o nome dos santos ele botou, né? O nome dos... Assim, o meu nome Mas José Pádua... O meu nome é Antônio de Pádua Santos. Mas veja, Antônio de Pádua, não lembro se tem esses santos, mas Antônio de Pádua é também um santo. Santo Antônio de Pádua. Que marcou na história da Igreja Católica, que aqui no Brasil se associa, sim, ao Santo Antônio do dia 13 de junho, que é o santo casamenteiro. É o dia dos namorados também, isso. E Pádua é também uma cidade do interior do Rio de Janeiro e é também uma cidade da Itália, né? Pádua exatamente. E não é um nome comum, né? Um nome e tem o meu nome numa rua aqui em Caruaru, diz logo aonde? No São Francisco, é onde você mora? Não, de frente ao cemitério. Para onde você vai, mas você também não, para onde a gente vai, né? Agora que demora o máximo possível. São Roque, no Dom Bosco, né? Não sei, eu mesmo não tenho pressa para ir para lá. No Dom Bosco, inclusive, está grande parte da minha família. Aliás, grande parte não, toda a minha família que já faleceu, né? Já está lá. Para onde eu devo ir, mas espero que... Não tem pressa não, viu? Então, Pádua tem é um nome já famoso, um nome... Sim, aí... religioso. Aí, quando eu era pequeno, minha mãe chamava de Antônio, porque meu nome é Antônio, lógico. Aí, uma colega minha, eu trabalhava pintando fotografias. Passei 10 anos pintando fotografias. As fotografias chegavam em preto e branco e eu deixava ela colorida, porque na época não existia foto colorida. Passei 10 anos pintando fotos. Não é o retratista, é outro nome que chama, né? É boneco. Boneco. Fazia a boneca das fotos, dava aquele retoque. Só vinha a cabeça, eu fazia o paletó. Restauração também, não é isso? Às vezes era foto antiga. E às vezes vinha a foto mesmo. A pessoa tirava foto no jardim, eu tinha que pintar tudinho, as flores. Fazia toda a... Eu pintava tudo, Aí, uma colega minha que trabalhava comigo disse isso aí. Eu vou lhe chamar de Pádua, porque quando você for para o quartel, o seu nome vai ser Pádua. Mas foi dito e feito. O sobrenome. 5 Antônio tinha lá. Aí cada o sargento botou o sobrenome e o meu foi Pádua. Até hoje. Ficou. E é um nome artístico mesmo, né? É fácil de soar. Agora, peraí, eu quero voltar para o santo. Essa história de ser um santo casamenteiro, o Santo Antônio, inclusive do dia dos namorados, fez de você também um namorador?
tem muitas experiências, ou você tem... Como é essa questão da sua família, a composição da sua família? Tem filhos? Eu tenho 4. Tenho 4. Tem Ricardo, que é o mais velho. Tem Pádua, que é dono do Estúdio Cris, aí na rua 15 de novembro. Cursos de... São 8 cursos. Cursos de cabeleireiro. Cabeleireiro feminino, barbeiro, unha, gel e tal e tal. O dono é Pádua, é meu filho. O Pádua desenvolveu a arte, porém a arte de beleza de cabelo, como cabeleireiro. Mas ele tem E o primeiro filho desenvolveu a arte em que campo? Não, ele é coveiro, ele. Pronto. É lá de Bezerros, ele trabalha em Bezerros. E olha que a gente falou aí dessa história do cemitério, que tem a rua ali pertinho. Então, é a arte que ele tem, que não deixa de ser uma arte, né, que é um ofício. Eu tenho um filho que é coveiro e meu nome é a segunda rua do cemitério na de frente Dom Bosco, ali. De frente na outra. Uma coincidência assim. Rua Antônio de Pádua. Muito bem. Terceiro filho? Terceiro filho é Israel. Povo de Deus. E a quarta é a minha filha, Luciana de Pádua. E o Israel, com quantos anos? Deve ter uns 35. É porque eu Mas já não sei nem tem... minha idade direito. Já tem uma profissão, eu também esqueci também. Parei de contar quando eu tinha 32. Não faz muito tempo não, mas... Eu passei 15 anos sem saber quantos anos tinha. Minha filha pegou a carteira de identidade e disse, o senhor tem? Eu digo, não diga não, ela disse. Não me revele. Não me revele, não. Ela disse. Sim, o terceiro filho, profissionalmente, desenvolveu alguma atividade? É porque ele não gosta que eu diga não. É melhor não? Porque ele tem a equipe dele, ele tem uma equipe. E toda vez que assim, ele vai ser entrevistado na televisão, ele manda. Inclusive, ele evita de se expor. Exato. Não é isso? É uma profissão que para ele é melhor não aparecer. Então, também não é. E o quarto? No caso, a menina, né? A Luciana de Pádua. Ela trabalha com a mãe dela. A mãe dela tem uma clínica de sobrancelha. Arte também, né? Fazer. Você já me entrevistou a minha ex? Disso aí eu também não me lembro. Tu não lembra, não? É a idade, ainda bem que não precisa revelar. E o meu cabelo tá branco, eu me lembro, e tu com cabelo galego não se lembra. Para você ver como é a história, mas tá um pouquinho branco por aqui já, viu? Já começou. Pádua, vamos contar agora um pouquinho, para o público conhecer, um pouquinho da sua história, antes de ser... Antes de mexer com tela, com pintura, você desenvolveu outras atividades, né? Já foi engraxate, trabalhou com... Não é engraxate, é com sapateiro. Eu trabalhei ajudante de fazer chinelo e ajudante de sapateiro, eu trabalhei. Entendeu? Depois eu entrei para pinturas fotográficas. Passei 10 anos pintando foto. A vendagem era muito grande. Tinha vendedor que trazia mil fotografias. Você conheceu nessa época quem era referência no campo de restauração de fotos aqui em Caruaru? Uma dessas referências morava ali na Praça do Rosário. Não sei se você conheceu, se não é de sua época. Ou isso é mais tempo ainda, que tinha ali era Zelito. Zelito eu conheço. Mora no bairro São Francisco. Do bairro São Francisco. Ele mora lá. Então é Naildo Fotografia, que é o meu tio. Eu estava tentando lembrar, tá vendo como eu estou me esquecendo? Mas eu trabalhei para seu Luiz. Mas conheceu o Naildo? Luiz Santos Souza. O Naildo, que é fotógrafo, não? Esse aí não. Não, eu conheci Zelito, até hoje ele mora perto da Zelito é da mesma família, e até hoje permanece naquela área ali do São Francisco. Mas ele trabalha mais com fotografia de túmulo. Ele faz para jazigo. Já viu que esse assunto só está rodando. Patrick, a gente vai colocar essa entrevista pertinho de 2 de novembro, viu? Dia de finado, que é para encaixar mesmo aí. Então, até que chegou o seu momento de trabalhar mais com pintura, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, vamos começar pela idade de 6 anos. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu desenhei um histórico, Santo Dumont. Eu fiz Santo Dumont em 6 minutos. Isso como tarefa da escola ou brincando em casa mesmo? Em casa. Eu peguei o papel e um lápis e desenhei Santo Dumont. Aí mostrei para minha mãe disse, você vai ser um artista quando você crescer. Olha aí a palavra dela, né? Eu digo mesmo, o formato do chapéu, o rosto, né? Aí o bigodinho. Ela olhou assim, ela disse, aí olhou para o desenho e disse, não, isso aí não foi você que fez, não. Diga para eu fazer outro na sua frente.
fiz em 3 minutos. 6 anos, que joia. Aí depois eu peguei um compasso que faz círculo e desenhei o Santo Dumont, um compasso. Mas veja, esse manuseio de mão, porque é onde eu fui criado, onde eu cresci praticamente a minha infância e adolescência, então eu trabalhei, vi as pessoas que trabalhavam lá naquela área da Ponte Velha com isso, ali do Santa Rosa e Vassoural, mais Santa Rosa do que Vassoural, você, na sandália, você já tem que começar mexendo com mão, né? Seja na cola, para colocar, né? Seja na parte da costura, o acabamento. E, então, desde de sempre, você já tinha essa habilidade, né? De, com as mãos, daí veio os traços, até você chegar a ser reconhecidamente um dos melhores artistas plásticos do passado e do presente, porque ainda hoje você trabalha com isso, né? Menos, mas trabalha. Isso. Trabalhei também fazendo tamanco. Na época era uma moda muito grande tamanco. Eu trabalhei muito tempo fazendo tamanco também. Mas foi como artista plástico, né? Trabalhando em serigrafia, que falava? Serigrafia. Serigrafia, né? Nesse período de serigrafia que você cresceu, né? E se tornou mais conhecido como artista, inclusive numa área de pintura que é chamada surrealista, não é isso? E você ganhou mais projeção e também você passou a ter contato com outras estrelas, né? Então, queria que você também narrasse para a gente, nesse período da sua vida, algumas pessoas que você teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. E que são pessoas que você admira também, né? Até hoje. Certo. Eu fui a terceira serigrafia no centro da cidade, foi a minha. Entendeu? Na rua Vidal do Negreiro. Então faz parte dos pioneiros também, nesse período. Esse pessoal que você está dizendo que eu conheci... Personalidades, mais de 40 artista. fotos eu tenho, mais de 40. Começou a primeira Raul Seixas. A primeira foi... O Raulzito. Eu comecei com o Raul Seixas e dei uma camisa, fiz um desenho criativo e dei a ele. Esse seu encontro com ele foi onde? Foi na casa Você lembra? Casa de Forró. Eu me lembro de tudo. Se você perguntar, eu me lembro de tudo. Desde pequeno, eu nunca esqueço de nada. Entendeu? É o que chama forrozão? Não tem nada a ver, era outra... Não. João Luiz, na época, não tinha o forrozão. Ele levava os artistas para a Casa de Forró. A Casa de Forró tinha 3 nomes. Era Palhoça Zé Lucia, Casa de Forró e Palhoça Beira Rio. A Palhoça tinha esses 3 nomes, entendeu? Aí João Luiz não tinha o forrozão e trazia os cantores para a Casa de Forró. Era no Vassoural? Não, era ali onde é o artesanato ali, antes de fazer a feira de artesanato. Era naquele certo, pátio ali. aquela área, que é o pátio Porque 18 de maio. Aí ficava perto do rio. Por isso que puxou esse... Aí, veja, eu sou muito fã do cantor Raul Seixas, né? Inclusive todos Já era na época, né? Já eu admirava. Eu era fanático Já dele. tinha uns 2 discos. Eu sou. Tinha uns 2 discos dele na época. A primeira vez que eu escutei a música foi Ouro de Tolo. A primeira música que eu escutei dele. Pronto, eu digo que esse cara é demais. Pronto, aí comecei a comprar os discos do cara. Pá. Aí diz no rádio fala, Raul Seixas vai vir para Caruaru, para Casa de Forró. Quando eu escutei, e pertinho de onde você morava, atravessava um bairro, já estava no outro. Quando eu escutei isso no rádio, eu digo, já sei quem é que está trazendo. Aí João Luiz morava na Avenida Rio de Janeiro, uma casinha bem simples. Aí eu cheguei lá na hora do almoço, ó. João Luiz, ele entra aí. Opa. Ô, João Luiz, eu estou sabendo que você está trazendo aí o Raul Seixas para Casa de Forró. Ele disse, estou. Diga para eu posso ir no camarim, que eu vou dar um presente a ele, conversar com ele, bater uma foto, pegar um autógrafo. Ah, você pode. Olha, que maravilha. Agora para quê? Para eu entrar e pagar, né? Paga o ingresso e eu deixo você. Isso. Aí eu tô lá, cheguei 8 horas, né? Foi eu, minha esposa e foi o Arimatea, da Multicores, Arimatea e a esposa dele. Nós 4. Fomos lá, pegaram uma mesa lá e tomamos cerveja devagarzinho e vamos. Quando deu meia-noite, eu digo, eu vou para perto do balcão, que já está na hora de... Aí fui lá para perto do balcão. Peraí, vamos explicar isso melhor. Você estava se dirigindo para perto do balcão ou você estava indo para perturbar o cão? Não, perto do balcão. Ah, sim. Porque o Raul Seixas ia passar para ir para o camarim. Tá entendendo? Aí eu estou lá perto do balcão aqui, aí daqui a pouco, uma porta ali, quando abre, um cara de óculos escuros, quem é? O segurança. De noite,
Meia-noite de óculos escuros. Eu digo, lá vem ele. Aí lá vem. E Aí, pertinho, ele ia passar Aí ele pertinho. viu que o pessoal estava olhando, aí saiu dessa porta e entrou Por outra. atrás de uma geladeira. Agora a geladeira é aquelas bem antigas. Eu sei, meu pai possuiu delas no bar. Que tinha um ventilador Era em madeira. cima. É isso. Tinha 3, 4 portas, Tinha né, um que nome, abria. tinha um nome fazendo comercial, Sossic. Tinha um nome Sossic. Rapaz, ele ficou atrás da geladeira. Aí João Luiz chegou perto de mim assim, digo, João Luiz, E tá era lembrado? quente, viu? Por trás da geladeira ficava com calor. Exato, Ah. é. Aí João Luiz chegou perto de mim assim, que tem uma portinha que abre assim, sabe? E outra assim, né? Ah. Assim pro cara passar e outra. Aí João Luiz chegou, digo, João Luiz, tá lembrado de mim? Bora, eu vou... Não entra ninguém aqui. Olha, tá vendo? Não vai entrar ninguém. Aí o filho dele por trás, o filho de João Luiz por trás. Ele tá certo, João Luiz, obrigado. Quando eu dei as costas, João Luiz deu as costas e disse, outra pessoa não, mas você entra. Ah, que o legal. filho de João Luiz disse, você entra. Eu digo, "Ih." Aí eu vejo que Raul Seixas está atrás da geladeira e vai para o camarim. Aí ele, aqui é uma parede, aqui é a porta e aqui é a parede. E aqui é o camarim, tem uma mesa, tem... Certo, ou seja, de todo jeito ele ia mas passar sabe o que foi que ali. aconteceu? Hum. Ele, em vez de ir para a esquerda, que é o camarim, foi para a direita, deu na parede. Aí quando deu na parede, ele parou. Eu digo, Raul, eu tenho um trabalho para tu aqui. Ou seja, ele ficou ficou. encurralado, né? Aí na hora que ele parou, eu digo, Raul, olha aqui uma camisa para você. Aí ele olhou, abriu assim, olhou, disse, foi você que fez? Eu digo, fiz especialmente para você. O Arimateia estava junto para fazer a foto? Não, estava tudo? não. Eita. Nem minha esposa entrou. E a foto? Foi eu. Foto... A minha esposa na época disse, olha, eu não gosto de Raul Seixas não, você gosta, vá, pode entrar. Aí eu fui sozinho. Tá, aí lá no camarim, ele... aí lá no camarim, aí botaram uma cerveja para ele lá. Aí ele pegou, botou a cerveja assim no copo, assim, pode ver que na foto, eu tenho uma foto, aí tá. Aí a cerveja, ele tirou um negócio aqui, como se fosse um contra-gota, sei lá, e deu uns pinguinhos dentro, rodou, e tum. Aí eu comecei a conversar. Digo, Raul, eu tenho esse trabalho que eu dei para você e tal, eu comecei a explicar. Eu queria bater uma foto aí com você. Aí ele olhou para o fotógrafo assim, aí disse, você vai bater uma foto? Eu digo, eu vou registrar um momento, né? Aí ele viu que eu não olho para a câmera, pode ver aí que eu não estou olhando para a câmera, porque o meu filme que eu fiz... A gente vai chegar nessa história do filme daqui a pouco, viu, gente? Aí é uma estrela de cinema também. É um negócio meu, sabe? Eu não olho nem para a máquina fotográfica, nem para a câmera. É difícil, sabe? Aí o Raul Seixas, né? Na hora... Ele olhou assim para mim e disse, você não vai olhar para a câmera, não? Eu digo, não. Aí disse, é o seguinte, eu vou botar o braço em cima de você e vou fazer que a gente está conversando, que a gente não tem tempo para isso. A gente não vai ter tempo para isso. Aí botou o braço, aí o fotógrafo, pá. Aí eu digo, um autógrafo. Que legal, ele foi... Gente, botaram dinheiro foi beleza. Botaram dinheiro no autógrafo, eu não vendo por dinheiro nenhum. Tá lá. Aí ele me deu o autógrafo. Aí, assim que eu saí... Sim, aí ele comprou um óculos na Suíça. Esse óculos, ele é escuro para você que vê. E eu que estou olhando, ele é claro. É mesmo que você de dia, entendeu? É por isso que ele usa óculos escuro à noite. É por isso que ele usa óculos escuro à noite, tá entendendo? Aí ele tem um ciúme medonho do óculos, sabe? Aí Silvio Passo estava lá, pode ver que tem uma bolsa. Na foto tem uma bolsa laranja assim. Aí Silvio Passo viu o óculos aqui, ele tem um ciúme medonho, aí Silvio Passo pegou o óculos, botou dentro da bolsa, aí Raul disse, cadê o óculos? Então já está guardado aqui. Aí chegou um cara, Raul autografou esses discos para mim, vinil, né? Aí aquele Kid Rabandolo, que ele tá assim, que tá sem camisa, que tá bem magro, mostrando as costelas dele. Parece que é o terceiro disco dele, né? Aí ele pegou a caneta assim, pegou o disco, aí olhou para mim assim e disse, mas aqui eu tava magro demais. Aí passou o autógrafo, deu pro cara. Quando eu me levantei, uma menina sentou quase no meu colo, a menina sentou, deu cada beijo nele. Aí, se eu tivesse entrado com a minha esposa lá na época, assim, se ela tivesse entrado comigo lá para falar com ele, eu tinha entrado nessa porta aqui e tinha visto o show, assim, eu aqui, e Raul Seixas aí, bem pertinho, porque é bem apertado, sabe, o palco. Mas não, ela não quis entrar, aí eu tive que sair, né? E voltar até para fazer companhia. Aí quando eu saí, meu amigo, todo mundo em cima da mesa. Cara, e eu no chão, sem banco, sem nada, como é que eu vou ver o show? Eu não vi, não. Agora teve um momento que a minha esposa disse... e todo mundo fica ali na frente, né? Eu acho que o palco não era muito alto.
a turma tudo em cima das mesas e banco, eu não vi nada. Aí teve um momento que ela me... Agora, em compensação, você teve esse momento com ele que muitos que estavam ali em cima da mesa não tiveram. Não teve. Aí, entendeu? É por isso que eu não quis nem assistir o show dele, nem liguei. Mas teve um momento que a minha esposa desceu assim do banco, aí disse, só para tu ver essa cena. Eu subi e olhei, meu irmão, ele deitado no chão, tocando guitarra. Deitado no chão. As mulheres pulando um alambradozinho que tinha de 1 metro assim, os policiais puxando pelo cabelo. Eu disse, essa cena é doida, mano. Entendeu? Mas veja, eu costumo dizer que pessoas como o Raul, que muitos dizem, ele acaba drogado, ele era doido, e era... Ele pode não ter isso para ensinar para mim. Né? Mas, em compensação, ninguém pode questionar o talento dele, a criatividade, a inteligência para compor. Né? As letras dele, até hoje, são músicas que muitas vezes não só falam da realidade do momento, como também até do futuro. Quem gosta de Raul Seixas e quem não gosta, ou até quem nunca tinha ouvido falar sobre Raul Seixas, houve um acontecimento que parou a humanidade. Isso. E o que é que a gente ouviu, né, nas rádios, nas redes sociais, em todo canto? Essa música que pode-se dizer que era profética dele, né? Foi, o dia que a Terra parou. E parou mesmo. O cara disse o negócio há 40 anos atrás. Pois é. Foi a primeira foto. Tudo direitinho, né? O estudante não saía para estudar, porque também se fosse a escola, né, o professor não ia estar lá. O padre não sai para... o religioso, né? Ensina a badalar. Ele não sai para rezar, por quê? Porque sabia também que o padre não estava lá. Então, o dia que a Terra parou. Mas foi do mesmo jeito. Então, essa grandeza dele, ele tem. Disso ninguém pode tirar, não. Agora, se você quer entrar para o campo pessoal da vida minha, dele, ou seja lá de quem for, aí é outra história. Por isso que a gente deve também aprender a separar as coisas. Né? Uma coisa, por exemplo, política. Uma coisa é o político, a atuação dele, como ele está, embora que tem gente que mistura, né? Como o Fausto Silva diz, acaba fazendo na vida pública o que faz na privada, aí desmantela, né? A coisa fede. Inclusive aqui em Caruaru tem um cara chamado Cláudio Seixas. E a gente vai trazê-lo, viu? Fica aí na expectativa, num desses vivências, a gente vai estar... Eu sou o empresário dele. Pronto, olha aí. Já gravei 2 DVD dele, e ele tem 2 DVDs e 2 CDs, entendeu? Ele é compositor também. Mas eu já fiz vários shows dele. Você só falou, por enquanto, o nome de um artista assim, mais conhecido, de renome nacional, tanto aqui na região, no Nordeste ou no Brasil. Quem mais você teve essa possibilidade, essa oportunidade de chegar junto? De ter um contato pessoal, de conhecer? Belchior. Aqui no Teatro João Lira eu tirei foto com acho que várias bandas, né, que vinham para cá. Artistas. Não era teatro. Que vinha de São Paulo para cá. Era Magda Cotrofe, até esse povo famoso da televisão, tudinho vinha para cá. Aqui pro Teatro João Lira. Você presenteava com a obra de arte. Exato, São mais de 40 fotografias, mais de 40. Eu tenho com... Zé Ramalho é meu amigo, Zé Ramalho. Eu tenho uma fita cassete, para quem sabe o que é fita cassete. Eu tenho Zé Ramalho dizendo na fita, olha, para você ter orgulho de mim, aquele desenho que você me deu está na parede do meu apartamento no Rio de Janeiro. Olha. Que coisa. Eu conversei já 10 vezes com o Zé Ramalho, já entreguei 11 camisas a Zé Ramalho. Tem um CD de Zé Ramalho. Então, sempre que dá, sempre que é possível, quando ele vem por aqui, você tenta reencontrar, ou então passar... Eu falo com ele diz, mas Pádua, como você está magro, mas Pádua, como você está gordo. Zé Ramalho é legal demais, é bom demais, cara. Muitos acham algumas reações dele estranha, Pádua, porque, por exemplo, teve um período quando eu trabalhava na Fundação de Cultura, que eu trabalhei junto com a equipe, como road, naquele palco principal do São João. E eu, particularmente, eu pessoalmente, também gosto desses nomes que você citou. Gosto muito de Alceu, gosto muito de Raul Seixas e também de Zé Ramalho. Né? Então, durante o São João, os 30 dias de festa, que não são 30, né? Mas 18, 20, 30 shows que tem lá, entre os poucos que eu faço questão de assistir, quando eu digo poucos, 2 ou 3, que eu me esforço para assistir, quando vem o Zé Ramalho. E nesse ano que estava tendo esse show dele,
eu estava no palco trabalhando, e aí eu pude observar um pouco, e é interessante a gente observar isso também, como é que o artista se comporta nos bastidores, do camarim para o palco, do palco para o camarim, aquelas pessoas que tentam se aproximar dele. E o Zé Ramalho tem umas características com ele, já diziam, e eu comprovei isso lá, que é assim, ele é muito na dele. Né? Então, por exemplo, ele entra direto para o camarim, do camarim tem um caminho que ele faz, que é certinho já até o palco, tudo marcadinho, tudo separado, aquele tapete que ele pisa, é só ele quem pisa, e ali ele entra, para, canta, termina, se retira e pronto. Esse negócio de estar batendo papo, foto, conversando, Não. brincando, saindo, não, ele faz isso. E Agora outra, veja, você tem que saber conversar com o Zé Ramalho. Se você não souber, ele fica saber calado. se dirigir. Ele fica calado, se você não souber conversar com ele. Aí veja, cada profissional tem o seu jeito de atuar. Necessariamente isso não significa vaidade ou arrogância, ou dizer, não, porque ele é muito amostrado, exibido. Não, gente, é o jeito dele. Né? O seu Valença já é um doido pelo contrário, né? O seu Valença vai até para o meio da rua, senta no meio-fio. Eu fui conversar com o Zé Ramalho no Hotel do Sol, que não existe mais, na faculdade lá agora, né? Fui conversar com o Zé Ramalho lá no Hotel do Sol, aí eu levei um colega meu, e esse colega meu me comprou uma camisa que eu inventei, que é daquelas que você... É uma logomarca de Raul Seixas. Eu fiz assim, o óculos e a barba. Aí, quanto mais longe você... E pega ela toda, inclusive, Não, né? quanto mais longe você vê o rosto de Raul Seixas. Define melhor, define melhor. Aí esse colega meu me comprou essa camisa e foi com ela. Aí Zé Ramalho, quando olhou, disse, não, aquilo ali é Raul Seixas. Eu digo, foi eu que fiz. Se você, eu digo, inventei, foi eu que inventei. Ele disse, eu quero uma daquelas. Criação. Você faz? Eu digo, faço. Aí eu fiz, entreguei, antes dele sair, eu entreguei ele. Aí, veja, um colega meu... Ou seja, veja que ele mantém a simplicidade, a tranquilidade, sabe conversar, mas como você disse, quando existe uma certa... mas quando não, ele é muito eu dei uma camisa a ele, ele cantou com ela, ele vestiu e cantou com ela em Santa Cruz de Capibaribe. Eu tenho um CD de Zé Ramalho, que na capa tem um desenho assim, que é um cara com as pernas assim, sabe? E uma violazinha, um desenho. Que dentro você pode ver que tem 7 fotos de Zé Ramalho no estúdio assim, e a camisa foi eu que fiz, a camisa. Aí tem Caruaru, Pernambuco, Nordeste, Brasil, tem aqui assim. Você veja o quanto, apesar desse jeito simples do Padocê, permanece sendo assim até hoje, não só a importância dele para a cidade, né, por ele trabalhar a arte na cidade, mas também do quanto ele promoveu e divulgou a arte dessa cidade, como muitos artistas daqui famosos ficaram, para fora. Né, essa produção que você fazia do nome de Caruaru e da arte de Caruaru para fora. E o quanto isso é uma atitude que eu considero assim nobre, porque, por exemplo, eu estava lembrando agora, comparando você com outro artista, quero dizer isso para ver se o público entende melhor onde eu quero chegar. O caso do Adélio Lima, por exemplo. Né? O Adélio eu conheci Adélio, vou dizer essas coisas para dar mais ênfase, Adélio de sandalinha havaiana, na porta do Museu do Barro, vigilante, tomando conta ali, que não era nem na recepção e nem agente cultural. Né? Era um jeitinho que deram para ele trabalhar ali na porta do museu, tomando conta como um vigia. Só que aí ele foi se esforçando, foi adquirindo mais conhecimento, claro, e também com o passar, com o convívio, foi percebido isso nele, né, as habilidades dele, e ele passou para agente cultural, e nesse processo de passar para agente cultural, ali no Museu do Barro, apresentando as coisas de Luiz Gonzaga, veio a semelhança, né, tudo que você já sabe, e o Adélio disputa com milhares de candidatos, consegue ganhar o papel por merecimento, né, do Gonzagão, se torna agora um contratado da Globo, né, um cara que ganha projeção, vai-se embora para o Rio de Janeiro, vai morar lá, e não só uma vez, né, porque ele fez novelas e tal, mas aí onde é que eu quero chegar? Que o Adélio, famoso, ator global, né, o cara agora do cinema premiado, até fora do Brasil, que inclusive agora está disponível também o Gonzaga de Pai para Filho na Netflix. Quando o Adélio ia-se embora para o Rio de Janeiro e quando voltava, a expectativa da gente é que ele não mais reconhecesse a gente. Ele chegasse, como você disse, com óculos escuros, todo arrumadinho, sapatinho novo, e botando banca. Né? Foi não. E
Mas o Adélio continuou o mesmo Adélio de Quando ele me sempre. vê na rua, Você ele fala comigo. encontra o cara lá com a mesma Me deu o roupa, número do celular dele, tudo. Acaba simples, exatamente. essa grandeza que só grandes artistas, que não são só vocês dois, né? E eu Eu me considero lembro, você assim eu me lembro também, quando ele disse para mim que vinha aqui no artesanato pegar um bocado de coisa para botar na novela lá, para o cenário da novela. Ele falou para para mim, enriquecer o foi, cenário. e pegar no artesanato. E assim que eu lhe enxergo como um grande artista, né? Até porque eu lhe conheço desde antes nessas. Mas em relação, daqui a pouco a gente vai falar sobre o filme, né? A gente vai entrar em Pádua também sobre esse filme que foi registrado. Mas em relação a você enquanto artista plástico, o seu estilo de pintura é surrealista. Isso. Naquele período que você começou aqui, isso era questionado? Tinha gente que reclamava? Ou você acha que o público aceitou rápido isso? Aquelas pinturas, surrealismo é umas... Veja, a primeira pintura que eu fiz foi no dedo, foi no dedo. Eu peguei um compensado velho, um pedaço de compensado velho. Isso depois dos 6 anos, né? Isso, eu já tinha, eu acho que uns 12 mais ou menos. Né? Já... Tinha um pedaço de compensado velho no quintal da casa da minha mãe. Eu derramei tinta amarela, fiacim, aí um pouquinho de preto, aí fiz uma casinha rápido. Esse negócio rápido para ficar doido mesmo, sabe? Aqui é a casinha, tem aqui é o pé de coqueiro, aqui é o sol. Aí pronto, aí aquele negócio de lixo que era de pneu, sabe? Que tinha uma tampa assim, aqueles antigos, de guardar lixo. Sim, pretinho. Isso. Tô retomando a minha memória. Viu? Aí, na casa da minha mãe tinha um negócio daquele. Aí tava o sol nele, aí eu botei em cima para secar. Aí só porque eu fui ali com um amigo meu, quando eu voltei, cadê o quadro? Aí eu conversando com um colega meu, eu digo, rapaz, eu pintei um quadro, mas não sei onde é que Eu não tá. tô ficando doido, não. Aí um colega meu abriu por acaso o lixo, estava dentro. Minha mãe jogou dentro do lixo. O cara, quando olhou, disse, o que é isso? Sabe, uma obra de arte dessa dentro do lixo? Minha mãe Pronto, jogou mas no veja lixo. o olhar da mãe. Sabe o que foi que um amigo meu fez? Botou uma moldura por toda a casa dele na parede. Pronto, veja o olhar da mãe para o Santos Dumont foi né? Até porque ali a figura estava mais composta, o chapéu, o rosto, o bigode. Quando ela viu aqueles... Ela não teve o mesmo olhar sensível já do seu amigo. Não teve, não. Um colega meu gostou tanto que botou na moldura por toda a casa dele. Vou continuar fazendo essas... Isso era o quê, Pado? Essa inspiração era o quê? Era ideias que vinham assim, efervescentes na sua cabeça e sonhos que você tinha? Sonhos e gostar de inventar. Eu sou inventor também. Eu tenho muita ideia minha, sabe? Depois, se você quiser perguntar... Depois a gente chega nas invenções. Nas invenções, porque não deixa de ser uma criação, uma invencionice, também essa parte da pintura. Mas em relação às pinturas, eu quero entender isso. Por exemplo, você vai pensar uma mulher, uma viagem, Sim, aí veja, aí continuando a sua pergunta, aí eu pintei, aí já foi com pincel e tudo, eu pintei uma paisagem. Já evoluiu para... Pintei, fiz o céu, fiz o... Tela? Não, era um Duratex. Cartolina? Duratex. Eu pintei uma paisagem, certo? Guardei. Eu achei bonito, foi eu que pintei, né? Mas não estava bonito. Sabe por quê? Porque eu fui fazer um curso de Belas Artes de 1 ano, aqui em Caruaru mesmo. Certo. Aí na rua 15 de novembro tinha uma escola de Belas Artes de Lameque. Inclusive ele morreu agora há pouco, Lameque. Sim, o artista plástico, sim. Tem obras dele na Casa da Cultura Zé Condé, tem obra no Museu do Barro. Sim, ele trabalhava lá no Museu do Barro. Sim. Aí eu pintei essa paisagem, guardei. Quando eu aprendi com o Lameque, era todo sábado à tarde, de 1 até 5 da tarde. 1 ano. Quando eu olhei para aquela paisagem, dava vontade de quebrar, de jogar fora. Tão feio que fica. Entendeu? Depois que o cara faz um curso. É importante, sabe? Aí... Eu estou querendo entender isso melhor. Você diz isso porque a maneira como você foi ensinado era a arte com os desenhos tudo bem definido e não era o que estava no seu coração fazer, na sua mente. Isso. Exatamente. Aí eu fiz esse curso e todo mês tinha uma exposição. Certo. Aí teve um na Casa de Cultura, tinha 28 quadros. Os únicos que foi vendido foi 2.000. Mas também era criativo. Era feio. Veio... Foi os únicos que venderam, sim. Mas disse quem comprou. Uma colecionadora de São Paulo.
A colecionadora de São Paulo veio quando olhou tudo cópia. Ela tem uns originais em casa, quando viu 2 criativos, disse, eu quero esses 2. Pronto, esses... E era 1 metro por 81 cada um. Então, Era a partir daí, é. você começou a se enxergar já com esse potencial. Eu vi tanto dinheiro que eu me animei para comprar pincel e tinta para pintar, entendeu? Aí era reflexo e fios e perfis. Os 2 quadros, os 2 primeiros quadros. Os temas dele. Sim, dos 2 primeiros porque quadros. título é de livro, tema é de quadro, entendeu? Vamos aprendendo. Não, Sabia não? Aí é reflexo e fios e perfis outro. Todos 2 de 1 metro por 81. Ela deixou a moldura. Porque, até para levar fica mais fácil. Né? Enrolou a lona, a tela, né? Chama de tela. Enrolou, botou num canudo e partiu. Tá lá até hoje. Se ela não vendeu, bem mais caro. Eu fui classificado 5 vezes em primeiro lugar. Ganhei 2 troféus e 3 medalhas. Com esse tipo de arte, né? Que é uma arte mais abstrata. Porque o Lameco todo mês fazia uma exposição aqui em Caruaru, sabe? Aí eu participava primeiro lugar. Primeiro lugar em desenho, primeiro lugar em creon. Inclusive o creon está em Campina Grande. O tema dele é... Esse período da pandemia, né, de um ano e pouco, digamos assim, que foi necessário ficar mais tempo em casa, mais tempo, entre aspas, desocupado, né, sem poder estar saindo, se movimentando. Foi um período que você se dedicou mais à pintura ou foi um período que você se dedicou mais para inventar suas invenções? Ou nenhuma das duas coisas? Foi algo... Como você viveu esse período? Sabe o que é? Porque, veja, para o artista plástico ele vender o quadro que ele pinta, ele tem que botar um marchand, entendeu? Marchand é participar dessas exposições, é o que vai facilitar o acesso né, da obra. O marchand, ele é que vende. Você que pinta, é difícil vender, entendeu? Aí eu fui pintando, sem participar mais disso. Eu participei de 16 exposições aqui em Caruaru. Entre individuais e coletivas, 16, entendeu? Aí o cara vende um quadro, de vez em quando, aí vai pintando e vai ficando, aí não tem, assim, mais exposição para botar aqui em Caruaru, entendendo? Fora, eu não fui, eu fui chamado para Portugal. Esse mercado também aqui foi sendo desvalorizado, né, infelizmente. O campo da cultura, de um modo geral, nos últimos anos tem sido né, desvalorizado. Não tem recebido incentivo, não tem recebido verba, não tem... já era difícil antes. Exatamente. Ultimamente ficou mais difícil. Eu fui convidado para uma exposição em Portugal, mas não fui não. Aí não deu para mim não. Não tinha quem me ajudasse, não deu. Entendendo? Aí só pintando o quadro e guardando, eu parei de pintar. O último que eu pintei foi para minha filha. Ela pediu para eu fazer um quadro para ela, eu digo, vou fazer. Aí eu fiz Olhando da Ponte. Eu fiz um pôr do sol, entendeu? Um pôr do sol. Aí peguei paleta de picolé, pintei de preto e fiz uma ponte. De alto relevo. Aí peguei um galho de árvore, pintei de preto e colei assim, como se fosse uma árvore assim. Todo mundo que vê o quadro bota os dedos para ver se é real. É real. É real, está fora do quadro. Aí eu botei o nome Olhando da Ponte e autentiquei para minha filha. Pronto. Você viajou. Foi o último que eu pintei. Viajou do sul. Eu não morri ainda. Não, pode vir outras pinturas pela frente. Viajou do surreal para o real, né? Do surrealismo para o realismo, ficou. Paisagismo. Um lance muito interessante. Eu fiz outro também. Eu fiz muito. Eu tenho 3 álbuns. Tenho 3 álbuns de fotografia e de quadro, né? E todos eles é criativo meu e tem os temas. Tudo tem os temas. Autoral, né? Como Somos Nós, O Submundo, Em Busca da Liberdade. É muito, tá entendendo? São muitos. Melancolia do Silêncio, eu tirei em primeiro lugar. Foi um creon que eu fiz. Deu primeiro lugar. Aí um cara comprou em Campina Grande. Está lá em Campina Grande. É impressionante, gente, o talento dele, que, por exemplo, quem gosta de escrever, seja como escritor, seja como jornalista, muitas vezes ele consegue desenvolver um tema, mas ele tem dificuldade de resumir na manchete ou no título aquela obra que ele escreveu. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade. Eu tinha um amigo que já era o oposto. Ele tinha facilidade de criar tema, de criar manchete, mas não desenvolvia. E é impressionante como você tem essa facilidade, digamos, na mente de ter a imagem
sendo construída na mente, passar essa imagem para o papel, nessa arte surrealista, e conseguir dar um título, dar um tema bom, né, que Isso. se apropria com a imagem. Eu trabalho com sonhos também, sabe? Tanto sonhos meus como de pessoas. Veio um cara de Timbaúba me procurar. Aí disse, eu ouvi dizer que você pinta sonho. Eu digo, pinto o meu e o seu. E se eu tenho um sonho, você pinta, eu digo, Diga aí, conta. vamos conversar para eu ver isso aí. Tá entendendo? Aí a gente foi para um bar, lá na Vila Kennedy. Agora um canto reservado. Inclusive, eu pedi até o cara para baixar o som, para a gente conversar. Aí, na época, eu tomava refrigerante, a gente pediu um refrigerante e ficou conversando. Aí eu peguei um papel e uma caneta, aí eu fiz uma psicografia. Era ele À dizendo... medida que ele ia falando, era ele dizendo o sonho e eu escrevendo o sonho que ele teve. Aí ele disse, quanto é que vai ficar esse quadro? Eu digo, esse quadro é especial, né? Especial. Como dure tudo, eu vou dizer o preço para você. Aí eu fiz a psicografia, aí depois, quando eu estava inspirado, aí eu fiz a psicogravura. Transformei a escrita em desenho. Aí passei para a tela e pintei. Aí depois que eu botei moldura e tudo, eu já tinha dito o preço para ele, tudo, ele veio, pagou e a gente foi comemorar. Ele disse, foi meu sonho mesmo, ele disse. que maravilha É, o isso. pintor de sonhos. Já houve situação, ficou até esse nome na época. Já houve situação de alguém pedir para você pintar pesadelo? Ou eu tive um sonho muito troncho, uma coisa horrível e tal, e coisa. Se é horrível a pessoa, ela vai pedir para eu pintar? Não. Por isso que eu fiquei curioso. Chegou não, né? Rapaz, sonhei com um desmantelo. Até porque se foi um pesadelo e ele sofreu com aquilo, aí Ele vai o querer na sonho já parede. estava... Ele vai querer na parede da casa dele? Não, nem Eu também já fiz na muito casa do mural, cão. viu? Já fiz muito mural. Tinha um bar, Então- Espertos Bar. Então, na época, você já fazia isso, né? O que os grafiteiros começaram a fazer Mas depois. eu faço no pincel. Hoje em dia é no grafite, mas eu fiz no pincel. Eu passei Era seis mais meses. Eu detalhado, passei 6 né? meses fazendo desenho na casa do meu irmão, no bairro Maurício Nassau. Ele morava numa casa ali, perto do Paládio. Ele me chamou lá para fazer um desenho na parede. Não, esse eu passei 9 meses fazendo. É uma criança minha, é um filho meu. É o Mergulho no Sonho, o nome do desenho. Ele é grande, viu? Na sala de som da casa dele. Sala de som, umas almofadas no chão só para curtir som, entendeu? Eu fiz também um desenho no Espertos Bar, de um colega meu, no bairro de São Francisco, na parede eu fiz. Passei uns 3 meses fazendo isso, Espertos Bar. Eu fiz um desenho na parede. E o meu irmão Nunes, que trabalhou no Banco do Nordeste e na Caixa Econômica, ele tem uma casa na praia, lá em Peroba, casa de praia. Aí a casa dele é em cima do primeiro andar e embaixo é só para... E foi onde foi feito. Foi, aí ele disse, essa parede aí você faz o que você quiser. Aí eu fiz um fundo do mar lá, os tubarão. Fundo do mar, entendeu? Aí tem 2 tubarão que tá de lado assim. Aí eu furei o olho do tubarão com a furadeira. Aí peguei umas bolas de vidro que vende aí na feira, desse tamanho assim, e ela tem um detalhe assim, parece um olho. A Aí bola eu maior. botei super bono na parede, aí ficou o olho em alto relevo na Ou parede. seja, quem estava vendo ali estava vendo. Era verdade. E eu disse a ele, quer que eu faça acender o olho? O olho fica aceso. Quando você ligar a luz da sala, o olho acende. Aí isso vai demorar muito, vai gastar mais. Não, deixa assim mesmo. Eu disse, quer que eu bote uma moldura de cano, né? Eu boto, aí fica o desenho Para mais... fazer a moldura do quadro mesmo. Aí ele disse, não, tá bom, vamos comemorar. Aí a gente, meia-noite, eu Estava passei 4 inventando dias. coisa demais. Eu passei 4 dias fazendo esse desenho na parede. 4 dias. Teve um dia que eu comecei 7 da manhã, quando eu cheguei lá, na Praia de Peroba, era num sábado. Primeiro eu fui tomar um café num bar, certo? Aí depois eu comecei a pintar. Aí quando deu meio-dia, fui lá almoçar. Quando deu 6 horas, jantar, e fiquei direto. Quando deu 1 hora da manhã, deu um pano, que apagou tudo, ficou tudo escuro. Aí eu já sabia onde era o banheiro, aí para lavar os pincéis, eu fui no escuro, lavei os pincéis. Entendeu? Aí eu digo, peraí, vou deixar essa lâmpada...
na área da casa. Eu digo, vou botar o colchão aqui no chão, vou deixar a lâmpada acesa, fluorescente. Quando chegar a energia e eu me acordar e ver a lâmpada acesa, eu vou pintar. Que no escuro não dá. Interessante você ter vendo cuidado de lavar, de limpar. Não tem que, se não lavar, senão, fica tudo quando a luzinha acendesse que você fosse... já era. Não tinha nem pincel como. tem que... Acabou, a tinta fresca tem que lavar, senão... Depende da tinta. Ou com querosene, ou com tine, ou com solvente, ou com água. Depende da tinta, né? Do estilo da tinta. Aí, tô lá deitado, 4 da manhã, quando eu olhei, ela tá acesa. Eu digo, bora lá. Aí comecei a pintar. Eu sei que eu acabei umas 10 da noite, no domingo. 10 da noite. Aí, quando eu assinei, aí meu irmão disse, bora, vai eu e a minha esposa e o amigo meu com a mulher dele, bora comemorar lá na beira da praia. Que coisa boa. Um jantar bonito, meu Deus. Pelo que você disse, sempre que isso acontece, existe um momento posterior, que é o da celebração, né? Não só pela satisfação de você ter interpretado aquele sonho numa pintura, ou talvez até mesmo pelo serviço, né, prestado, e a pessoa está tão feliz que ele quer celebrar aquele serviço com você. A minha curiosidade é o seguinte, já teve algum serviço que isso deu errado? Algum serviço que você fez que o cliente, em vez de querer comemorar a vontade que ele tinha, ele dizia, eu não vou nem lhe pagar porque eu não gostei, não era isso. Não. Ao contrário, eles dão o maior grujeto, de tão bom ficou. Eu tinha uma sala ali na Vidal Negreiro, ali. Não, na Porto Alegre, na rua Porto Alegre, perto da prefeitura. Eu tinha uma sala ali, uma estamparia ali. Aí pintei de branco uma parede lá bem grande que tinha. E desenhei primeiro no papel assim, uma cabeça de um tigre, sabe? Uma cabeça de um tigre, e uma mata, entendeu? Uma cachoeira descendo água. Aí eu pintei a parede de branco, risquei, fiz o desenho todo riscado, de lápis. Isso eu tenho tudo fotografado, entendeu? Aí eu mirei onde eram os olhos do tigre. Aí eu falei com a vizinha, eu digo, oi, a senhora me desculpa aí, mas a senhora vai escutar uma zoada batendo na parede aí, é porque eu vou cavar a parede. Agora não vai atingir sua casa, não. Porque eu peguei o tijolo, aquele tijolo de barra antigo, sabe? Que é assim, não é esses agora de 8 furos, de 6 furos. Aí eu mirei o tijolo para cavar até a metade. E você já tinha noção da espessura. Isso. Gente, a gente vai para um pequeno intervalo, porque essa história aí de estar furando a parede da vizinha, olha, eu não sei não, ele já falou sobre um negócio aí de pincel, que depois que usa tem que lavar, se não lavar é complicado. Então, segura aí um pouquinho, que na volta você vai contar melhor essa história de furar o buraco da vizinha, se deu certo ou não deu certo. Daqui a pouquinho, Vivência volta. Padre Cícero, a fé, esperança de um povo nordestino. Julho, agosto e setembro, sextas e sábados, às 21 horas, no Teatro João Lira Filho. Nossa Senhora da Dor. Estamos de volta com Vivência e ele agora explica melhor sobre essa questão do furo na parede da vizinha. Como eu falei, eu fiz o desenho na parede e mirei onde eram os olhos do tigre. Aí eu falei com a vizinha digo, eu vou bater aqui na parede que eu vou furar um buraco, mas não vai atingir o seu lado. Porque eu calculei o tijolo e vi a metade do tijolo. A espessura. Aí quando chegou na dimensão eu parei. Era para furar 2 buracos e eu peguei 2 latas de leite de criança. Cortei, botei dentro. Para fazer um refletor. Deve ter sido. Para fazer um refletor. Aí eu botei assim, as 2 latas cortadas. Tem que cortar, se a lata é desse tamanho. Aí eu cortei a altura do que eu furei o buraco na parede, né? Aí botei dentro, emacei. Cavei, botei um cano, uma mangueira, que é para entrar o fio. Aí cortei o desenho até lá. No canto que ia fazer a ligação. Aí emacei tudinho
E comecei a pintura. Eu ia toda noite para lá. Aí eu fiz o tigre, a cabeça do tigre, e fiz um pé de árvore, fiz aqui uma cachoeira, e saí fazendo coisa, certo? Inclusive, eu botei até uma foto eu quando estava na praia, assim, botei lá também, entendeu? Nesse mesmo cenário. No painel, Aí, quando acabou o desenho, eu botei o fio dentro do cano, fiz a ligação, botei as lâmpadas, 2 lâmpadas, né? Botei um acrílico transparente e botei uma película, aí ficou o olho do tigre e fiz a ligação. Comprei um relé de moto, um relé que faz a moto, o negócio piscar da moto. Peguei um relé e peguei um eliminador, né, que transforma 220 em 12 volts. 12 volts, certo, porque certo. o coisa é 12, né, de moto, né? Aí fiz a ligação, pronto. Aí ficou os olhos do tigre piscando. Um cara dirigindo, olhando, quase barruava no outro carro, ele olhando o painel aceso, piscando. Porque não era do lado interno da casa. Não, era interno. Mas era uma área que quem passava via, né? Quem vinha daqui de carro viu o desenho. Isso é cabeça de inventor, gente, não é só de pintor, não. Essa história de inventor aí, estamos já na reta final do programa, mas como é que ficou aí essa questão do Pádua inventor? Quando é que ele surgiu na sua vida, né? E conta pra gente também algumas invenções que foram produzidas. Olha, são muitas. Quer dizer, infinito está na minha cabeça. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça. E em prática eu botei algumas, entendeu? Uma delas foi a pipa luminosa. Toda criança solta pipa, né? De dia. Porque vê ela no céu, né? E de noite. Ele tá vendo? Não. Aí passando 6 horas da noite, num canto, eu vi um menino enrolando 6 horas. Lógico, ele não tá vendo ela. Aí por isso que ele enrola para ir para casa, porque não dá mais para ver ela. Eu disse, peraí, vou botar uma lâmpada. Aí eu fiz hoje em dia é chamada de pipa, né? Tem um pipa, modelo... papagaio. Tem um modelo que é pipa. Papagaio é outro. Na minha época era papagaio, mas é o outro estilo. Aí eu fiz um papagaio, né? Peguei tala de fogos, aquela tala que o fogos... Que dá 3 tiros. Bambu, o bambu da tala de fogos. Eu peguei 3 daquele, aí fiz botei a linha tudinho, aí botei um plástico transparente, botei um aramezinho, botei uma lâmpada, botei 2 pilhas. Aí eu desliguei, eu fiz isso tudinho e fui soltar de dia para Mas e o peso, meu Deus? Como é que Não, foi? veja, primeiro eu soltei sem o evento. Tá. Evento meu. Eu soltei primeiro. Aí ela estava perfeita, né? Ficou perfeita. Aí eu botei o equipamento que eu inventei. Eu fiz 5 modelos. Tinha umas que ficavam rodando assim, ó, laranja, azul, amarelo, vermelho. Aí eu fiz 5 modelos. Aí um dos modelos que eu fiz, aí quando eu botei o equipamento, lá vai, aí caiu uma pilha, aí quebrou tudinho, eu fiz tudo de novo. Aí deu outro probleminha, a cauda do negócio estava curto, ficou rodando, eu botei maior aí. É o processo de que invenção. Até chegar. Inventou da pipa luminosa foi eu. Aí quando subiu de dia, eu digo, pronto. Chamei um colega meu e disse, bora pro Alto do Moura. Logo no Alto do Moura. Campo mais aberto, provavelmente um fluxo de vento maior. Eu pesei ela na balança, 200 gramas fora a linha. 200 gramas. É um biscoito recheado. Peso. Não voou? Não, voou, menino. Ué, e para inventar, que os tipos de linha é 10, 20, 30, 40. Botei um, quebrou a linha. 2 quebrou, 3 ficou mais ou menos, 4 foi que aprovou. Ajustou. Aí eu soltei de noite o pessoal, eita, isso é uma pipa, a linha branca. Eu digo, peraí, procurei linha preta, só tinha no Recife. Eu digo, é para eu pintar a linha? Que coisa, isso para deixar ela transparente. Não. E preta, o pessoal... Não, preta. Sim, mas durante a noite a linha preta não aparecia. Não, aparece. E então, aí quem olhar vai dizer, ó, disco voador extraterrestre. Era, os OVNI. Oxe. Da pipa saiu pros OVNI. Parou o objeto Caruaru, voador. menino, parou o Caruaru, tá doido? É verdade, eu estou imaginando isso agora. Moura, parou o Caruaru, soltei, sabe, na Paraíba, na beira da praia. Não foi preso, não. Poxa, a polícia Mas bateu na chegou beira perto. da praia. Meu irmão, foi gente na beira da praia para ver.
Se o disco voador vai pousar na beira da praia. Quanto mais... alguma coisa está ali, está se movimentando, tá mudando de posição. Não, veja, Tu tá vendo que está crescendo, tá. E cada um dizia uma coisa diferente. Outros diziam que ela estava diminuindo, ficando mais pequenininha. Veja, na Paraíba eu soltei, eu dei os 400 metros de linha. Aí fiquei lá. Segurei a força medonha, a força. E fiquei lá, na época eu bebia, eu e um colega meu bebendo na mesa. Aí daqui a pouco passou um policial e bateu na linha. Ih, rapaz, isso aí é uma pipa. Eu digo, eu sou do Caruaru. Uma hora dessa, homem. Ele disse, rapaz, é uma pipa, porque o pessoal está batendo foto dizendo que viu um disco voador e vai mostrar para a Tá mãe dele. vendo aí, ó? Aí o policial disse, parou o carnaval lá, parou o carnaval, parque de diversão, parou tudo. Eu digo, pronto. Aí não é fazendo comercial não, mas essas pilhas comuns é só 20 minutos acesa. Não é fazendo comercial não, mas a Duracell é 2 horas acesa. Aí eu calculava no relógio, quando era 2 horas que ela apagava, é que eu trazia ela, entendeu? Quer dizer que o pessoal, sempre que você podia, não via nem ela vindo até o... Ficava tudo na dúvida, aí era um disco voador mesmo. E tu tirando sarro da cara da... Aí, o que é que acontece? Eu inventei de enrolar, trazendo ela, 1h30. Meu irmão, quem estava quanto perto... mais eu enrolava, chegava gente na beira da praia. Eita, vai posar aqui. Foi eu, eita, vai posar aqui, esse disco voador. Aí, quando ela estava bem pertinho, o pessoal queria pegar ela para ver, né? O que era para fazer na cidade lá. Igualzinho, eu digo, não pegue não, que isso dá choque. Pronto, queria ver quem chegasse para... Você vai pegar doença luminosa, não pegue não. Na sua lembrança, mais 2 ou 3, pipa luminosa... Eu inventei um detector de umidade. Detector de umidade. Não. Que avisa quando chega... Umidade. Umidade. Quando a chuva está se aproximando. Não. Que avisa quando chega água na sua casa e quando até a torneira de passagem. Durante muitos anos, para quem não viveu essa época, Caruaru tinha uns períodos largos assim de seca. Exatamente. Não é que eu inventei... E você deixava a torneira aberta, podia ficar contando. Exato, isso. Né? Ou então, se chegasse, você não via que tinha chegado. Se deixar fechada, muitas vezes a água chegava e ia embora e você não... Não enchia nada. Aí eu fiz antes da torneira de passagem. Você podia fechar a torneira de passagem. Ela avisava quando chegava água. Eu fiz lá em casa, meu amigo, chegou 3 horas da manhã, eu pulei da cama no meio do medonho que tive, que é uma cigarra que avisa. Pipa luminosa, essa outra aí que é do detector de umidade. Eu inventei um teste elétrico, com bagunça de pedaço de liquidificador, de bateria, mesma coisa. Eu inventei um teste elétrico. Em teste elétrico, quando está dando energia... Aí me dá essa caneta aqui. Aí eu botei o fio aqui por dentro de 2 canetas dessas, o positivo e o negativo. Aí no lugar disso aqui era um ferrozinho, um aramezinho. Aí quando eu tocava os dois assim, tum, aí o ponteiro fazia. Ficava assim o ponteiro. Isso tem no meu filme, entendeu? Tem no filme. Aí negativo e positivo. Certo. Alguma dessas invenções, que você saiba, chegou alguém a comprar essas coisas? Não. Agora, certamente, talvez tenha acontecido, viu? De alguém vir, botar o olho, caladinho, levar essa ideia para algum canto. Pode ser que não é possível. E o filme, Pádua? O filme, o Pintor de Sonhos. É um documentário? É um documentário de arte em DVD filme. Eu vou arriscar aqui. Foi na Filmes? Não. Ou foi na época não, e veja, depois foi outro? Quem fez a produção? Eu fui em Olinda, eu sabia quanto era. Me cobraram R$10.000 na época. Eu gastei, foi um investimento. Eu gastei R$20.000, eu gastei. Só a trilha sonora original foi R$10.000. Foi 20 mil o filme e a trilha sonora original. Esse filme retrata um pouco da sua vida, da sua história? O Pintor de Sonhos. Mostra meus quadros, meus inventos, as fotos que eu tenho com os artistas, as principais, né? Assim, com Dedé, Mussu, Zacarias, entendeu? Dedé, Didi, Mussu, Zacarias, quando veio para o Campo Central. Alcançou os 4 Trapalhões. Foi os 4, foi. Eu Isso. Alcancei Ronivon quando veio para o ginásio Walter Lira, viu? Não sei se nesse período você foi. Os Trapalhões foi para lá também, Roberto Carlos ia para lá direto. Em outro momento, né? Posteriormente, já no final da carreira deles, o Dedé Santana veio sozinho, né? Para fazer um show aqui. Foi. O Pintor dos Sonhos. O Pintor de Sonhos. Isso, o Pintor né? dos Sonhos. Geralmente você pinta os seus sonhos, como você Inclusive, diz, a os gente sonhos está dos aqui outros. agora no Teatro João Lira, não é isso? Ele já passou 4 vezes aqui no Teatro João Lira. O filme. É isso. Fora isso, passa em escolas, entidades. Né? A Cacil, Academia Carolina de Ciências e Letras. Cultura, Ciências e Letras. Passou umas 10 vezes lá. Eu já passei nos colégios de Caruaru, a maioria dos colégios de Caruaru.
pode ser um próximo local para passar, viu? Eu acho Aonde? que é uma boa lá na Cacil. Tem um ambiente climatizado, faz tudo direitinho, Tem o telão novo, que foi inclusive adquirido agora há pouco, já nessa gestão de Agildo Galdino, ou seja, um telão já com qualidade, projetor com qualidade, todo esse material tem lá. Fique aí atento, a gente vai estar avisando vocês quando o filme vai passar lá, né? E esse filme da história da sua vida, que você passou para a gente hoje aqui em mais uma edição do podcast, eu quero deixar essa minha gratidão, né? Ao mesmo tempo, meu respeito, minha reverência, né, não só pelo tempo que a gente é amigo e se conhece, mas também, de fato, por esse talento que você tem. Eu lamento muito você estar nessa lista dos grandes artistas de Caruaru, que infelizmente não tem o incentivo que é devido, né, não tem o apoio e o valor que é devido. Muitas vezes quando tem lá fora, não aqui. Caruaru não tem uma política pública no sentido mais completo, ainda não tem, porque apesar do Conselho de Cultura, apesar do Sistema Municipal de Política Cultural, apesar do Plano de Cultura para 10 anos, não tem ainda hoje, né, já está completando 10 anos que o sistema começou a ser implantado. O plano só tem 2 anos e pouco, mas até hoje ainda não tem um sistema financeiro, não tem um fundo de cultura que possa viabilizar de forma mais perene, né, mais bem estruturada, e não só com aqueles apadrinhamentos, e nem também fazendo vocês às vezes passar por aquela situação vexatória, né, que é como se estivesse com o Pires pedindo um favor, pedindo ajuda para determinado governo ou outro que está na gestão. Infelizmente não tem. Né? Então, uma política pública para a cultura, inclusive no campo financeiro, né? Não tem. Mas, assim, deixar mais uma vez registrada essa gratidão. Eu queria que você terminasse me dizendo se você tem algum sonho não realizado. Quem sabe até que pudesse ser pintado. Eu não sei se seria o sonho de um país diferente, de uma nação mais justa, ou um sonho pessoal mesmo assim de alguma coisa. Não, no momento não. Não tem não. Ainda que você não esteja satisfeito com o país e com essa realidade que o artista se encontra hoje, até por essa falta de incentivo. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu parei de pintar quadro porque pintar e guardar não. Eu fiz muito quadro criativo, muito quadro de sonhos, todos eles com os temas, tudo meu, criado por mim. Também fiz capa de disco, capa de livro. Cheiro da Terra eu fiz a capa do Cheiro da Terra. O de Rael Filho eu fiz também. Fiz capa de livro também. Eu tenho muitos pensamentos, muitos, eu tenho anotado. É muito pensamento. Agora eu fiz uma música. Isso daria outro programa. Compositor sou agora. Fiz uma música para o São João de Caruaru do ano que vem. Quem vai gravar é meu primo Lim Marcos, lá da Bahia. Ele é cantor de forró e de brega, Lim Marcos. Aí eu passei para ele, tu é doido, bicho. Aí ele pediu para eu inventar a capa. Eu vou inventar a capa do disco. Eu mesmo vou fazer a capa e vai sair a minha música. Até essa capa vai sair diferente. Padre, Fogueiras em Caruaru. O título. Aguarda aí. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Deus permaneça o Deus Criador, né? Que foi criador. Vamos brindar. Que foi criador. Vamos brindar água. De tudo que os nossos olhos veem e até mesmo daquilo que a gente não vê, né, que não alcança, e muitas vezes o entendimento humano também não alcança. Então, só uma mente brilhante como a dele, através da sua, né, pôde gerar assim tantas invenções criativas, que ele continue lhe dando saúde para você permanecer criando e fazendo tanta coisa aí bonita. Meu primo, ele gosta tanto de mim, das coisas que eu faço, que ele disse que eu estou no 3º plano. Está no plano mais elevado. Mas nem de longe, né? As portas do cemitério. Essa conversa de cemitério, não. Deixa só para o nome da rua mesmo, né? Até mais, amigo. Um abraço. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na próxima quarta-feira, 9 horas da noite, Vivência está de volta.